Bom, estamos aqui com o professor Nivaldo, técnico do vôlei referente aos jogos universitários maranhenses, e a gente elaborou mais 5 perguntas em relação ao seletivo de vôlei e aos jogos competitivos. Professor, me responde a seguinte pergunta: como o senhor se sente com o desenvolvimento dos atletas em cada jogo nos jogos universitários? Olha, para ser sincero, eu fui pego de surpresa para ser técnico do time de voleibol e foi tudo muito corrido, porque o prazo que a federação tinha dado para a gente para organizar o campeonato ia ser mais para o final de maio. Só que, com a antecipação de tudo, tivemos que fazer a seletiva de maneira mais rápida, às pressas, mas conseguimos formar um grupo bom. E os atletas, o desenvolvimento deles foi maravilhoso, porque principalmente comparando a mesma equipe com essa mesma equipe que jogou o mês passado, a evolução foi grande, apesar de não termos conquistado uma classificação. E eles evoluíram cada um tecnicamente, como grupo, como equipe também. Sim, aí eu lhe pergunto agora em relação ao time, quais foram as dificuldades e facilidades na formação de cada um dos jogadores? Olha, facilidade não houve nenhuma. Sim. Agora, as dificuldades foram inúmeras. Começando a própria seletiva, foi dificuldade de conseguir formar uma equipe, certo? O próprio treino, nós só tivemos 2 oportunidades de treino, sendo que uma foi improvisada porque não tinha material na quadra. Enfim, as dificuldades foram inúmeras, até para transporte dos jogadores, alguns, como os jogos caíram no final de semana, Dia das Mães, muitos tiveram que viajar para o interior para ver seus pais, e o time já ficou desfalcado. Mas assim, a vida é vida de superação e eles se superaram nesse aspecto. Muito bom. Agora, sobre o senhor ser técnico de um time de voleibol, que claramente ser técnico tem suas dificuldades. O senhor, como técnico do IESF, usa de quais maneiras para estruturar e coordenar, administrando sua equipe e obtendo o melhor resultado? Para te falar a verdade, nessa oportunidade que eu tive de ser técnico do time de voleibol do IESF, do Jumes, a gente praticamente não teve oportunidade de planejar e organizar nada, porque só tivemos 2 oportunidades de treino. Então, o meu trabalho basicamente foi motivar os atletas de se doarem ao máximo para aquele momento ali e simplesmente, olha pessoal, aproveitem esse momento que é de vocês, joguem o que vocês sabem, e assim foi, porque foram jogos seguidos um atrás do outro, não tinha tempo de fazer nada. Sim, compreendo. E em relação à sua profissão como técnico, sempre ocorrem críticas ao seu redor sobre a torcida e até mesmo aos convidados dos torcedores. As suas maneiras para lidar com essa situação são diferentes ou são ocasionais? Para te falar a verdade e ser bem sincero, essa é a minha primeira oportunidade como técnico, porque eu basicamente sou professor universitário e trabalho também como personal trainer, trabalho com condicionamento físico, certo? E foi a minha primeira oportunidade de trabalhar como técnico. E assim, o próprio vôlei não tem aquele apoio cultural como é dos outros esportes, mas tinha sempre torcida contrária. Mas assim, a gente sempre lidou da melhor forma e bora pra frente. Eu gosto da experiência e vamos ver. Ok, agora sabemos que a estrutura e a valorização relacionada aos esportes, tanto no voleibol, não é tão valorizado quanto aos outros esportes, como o senhor acabou de dizer. Essa questão, o senhor acha que esses fatores atrapalham no desenvolvimento dos atletas? Olha, pode atrapalhar e pode contribuir. Por exemplo, pode atrapalhar no quesito de que, vamos supor, um esporte que é muito valorizado pela mídia, pela própria cultura nossa, do nosso país, é o futebol. Às vezes a torcida pode atrapalhar pelo simples fato daquela pressão. O jogador está ali, ele fica olhando para a torcida, ele pode se sentir intimidado. Ao mesmo tempo em que o vôlei, que é o meu caso, que eu fiquei responsável, não teve um apoio da torcida em massa, praticamente ninguém, apenas os familiares dos jogadores que foram, alguns. E isso, de certa forma, motivou os atletas, deles verem aquele momento, poxa, a gente está aqui, ninguém vem ver a gente jogando e tal, e eles mesmos se automotivaram nesse aspecto, pelo próprio, e sentiram na pele o vôlei sendo discriminado como as outras modalidades.